Fala, minha família Caipora! Tudo jóia com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 24 de fevereiro e iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. E trago para vocês a nossa planilha Caipora com os resultados completos do dia 22 de fevereiro. Faltavam 3 jogos para rolar ontem e agora eu trago para vocês esses resultados. Foram 25 palpites com 18 greens em cima de 7 heads. Isso mesmo, foram 18 greens no total de 25 palpites. Um resultado ótimo para este dia, beleza, galera? Os 3 jogos que faltaram tivemos green no jogo da LDU contra o Fluminense e do Cianorte contra o Corinthians. Já sobre o jogo do Águia de Marabá contra o Curitiba ramelou muito com a gente, tá? Nem sei o que dizer daquela expulsão, beleza, galera? E trazendo para vocês aqui o resultado parcial dos palpites do dia 23 de fevereiro. Foram 14 palpites com 9 greens até o momento e 4 heads, beleza, galera? Ainda falta o jogo da República Dominicana contra o México na Copa Ouro da América do Norte, beleza, galera? Já no jogo do Bashundara Kings, tivemos o Bashundara jogando muito mal, que é uma equipe muito forte em seu país, e o empate é fora de rotina para esta equipe, beleza, galera? Ele empatou em casa com um time muito ruim. Isso não é normal, tá? Isso não foi o previsto, beleza, galera? Já no jogo do Trash foi under 1,5 gols e o jogo foi muito brigado com poucas finalizações, tá? Não respeitou o histórico de partidas entre as duas equipes, beleza, galera? Já o Larne e o Clud, rapaz, que jogos, hein? O Larne foi um jogo com poucas finalizações, mas o goleiro aceitou tudo que chutaram no gol, tá? Tomou 3 gols e o nosso handicap não bateu. Já no jogo do Clutch, ele dominou demais a partida, tá? Não deu chances nenhuma para o Dinamo Bucareste fazer um contra-ataque e marcar um golzinho. E também o Bucareste, a defesa vacilou muito, tá? Não teve chances contra o Clutch. Beleza, galera? Vamos lá então para os nossos palpites do dia 24. Mas antes, vocês que estão aqui e se encaixando no nosso canal pela primeira vez, inscreva-se, isso irá ajudar muita gente. E também deixe aquele like e deixe um comentário sobre o que vocês estão achando desse vídeo, beleza, galera? E também não se esqueçam, temos um canal no WhatsApp com palpites ao vivo aos finais de semana e de vez em quando trazemos palpites durante a semana, beleza, galera? E também temos o nosso Threads e o nosso Instagram. O link de todas essas redes está no topo dos comentários, beleza, galera? E o link da nossa planilha Caipora, é claro, também está no topo dos comentários. Tenham acesso para acompanhar os nossos palpites e salve ela nos favoritos do seu navegador. Beleza, galera? Muito obrigado. Vamos lá para os nossos palpites? Bora pra intro! Fala, galera, vamos iniciar os palpites aqui então. Farei o possível para fazer isso rápido, porque a grade é gigantesca. Eu trouxe 31 palpites para vocês, beleza, galera? Trouxe o Uzbequistão versus a Austrália no feminino na qualificação olímpica. Trouxe vitória no primeiro tempo para a Austrália. Por que eu trouxe esse mercado? A Austrália tem 92% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Uzbequistão tem 56% também. Verificando em séries, as duas equipes vêm sem empates nos últimos 5 jogos. E nos últimos jogos dos campeonatos, a Austrália vem vencendo o primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu trouxe vitória no primeiro tempo para fora, beleza? Próxima partida, Argentina contra os Estados Unidos da América no feminino da CONCACAF Gold Cup. Separei os Estados Unidos para vencer o primeiro tempo nesta partida. Os Estados Unidos tem 91% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Argentina tem 28%. Verificando no histórico, são 2 partidas com 2 vitórias dos Estados Unidos e a média de gols é de 6,5 gols. Em séries dos Estados Unidos vem vencendo a 4 partidas e nos últimos encontros das duas equipes tivemos vitória no primeiro tempo dos Estados Unidos nas 2 partidas disputadas. E nos últimos jogos dos campeonatos, os Estados Unidos venceu o primeiro tempo na maioria das partidas. Então acredito que para essa partida teremos vitória para fora no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Buriram United versus Polistero. Separei essa partida na Tailândia com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. O Buriram tem 75% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Polistero tem 33%. Verificando o histórico, são 9 vitórias do Buriram, 8 empates e 3 vitórias do Polistero. A média de gols é de acima de 3 gols.
Verificando em séries, o Buriram vem vencendo as 5 partidas e o Polistero vem perdendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over gol no primeiro tempo em todas as partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Bengaluru versus Hyderabad. Separa essa partida na Índia com over 1,5 gols. O Bengaluru tem 75% de probabilidade de vitória com 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Hyderabad não venceu nenhuma partida das últimas 9. Verificando no histórico, são 4 vitórias do Hyderabad, 4 empates e 1 vitória do Bengaluru. E a média de gols é de acima de 1,5 gols. Verificando em séries, o Hyderabad vem perdendo nas últimas 9 partidas e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Bengaluru não tivemos over 1,5 gols. Últimos jogos no campeonato temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora no Emirados Árabes, separei Emirates Club versus Al Wasli. Separei essa partida com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. O Al Wasli jogando fora de casa, ele tem 74% de probabilidade de vitória com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Emirates, ele não venceu as últimas 9 partidas, perdeu todas. No histórico são 19 vitórias do Al Wasli, 4 empates e 4 vitórias do Emirates. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Al Wasli vem vencendo e o Emirates vem perdendo, como eu disse. E nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Sydney contra Melbourne City. Separei essa partida na Austrália com over meio gol no primeiro tempo. O Sydney tem 52% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Melbourne tem 44%. No histórico são 17 vitórias do Sydney, 11 empates e 16 vitórias do Melbourne. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Sydney vem marcando nos últimos 9 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Na casa do Sydney, temos over gol no primeiro tempo também em quase todas as partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, over gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Perth Glory versus Wellington Phoenix. Separei essa partida com over 1,5 gols ainda na Austrália. A probabilidade de vitória está equilibrada para esta partida e o Perth Glory tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Wellington Phoenix tem 67%. No histórico são 20 partidas para o Perth, 10 empates e 21 partidas para o Wellington Phoenix. A média de gols é de 3 gols. Verificando em séries, o Perth vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Wellington Phoenix não perde a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Perth, over 1,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Wellington Phoenix contra o Central Coast, que foi 0-0. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Altai versus Al Ahly Saudi. Separei essa partida na Arábia Saudita com over 1,5 gols. O Al Ahly tem 66% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Altai tem 33%. Verificando no histórico, são 5 partidas com 5 vitórias do Al Ahly e a média de gols é de 3 gols. Verificando em séries, o Altai vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos e o Al Ahly vem sem empates nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Na Áustria eu separei Salzburg versus Austria Lusternau. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo. O Salzburg tem 80% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Áustria tem 22%. No histórico são 11 partidas para o Salzburg, 2 empates e 4 vitórias do Áustria. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Salzburg não perde as 5 partidas, enquanto o Áustria ele vem sem empates nos últimos 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo em 4 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos na casa do Salzburg, temos over gol no primeiro tempo na única partida disputada. Últimos jogos nos campeonatos, temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Rangers versus Hearts. Separei essa partida na Escócia com over 1,5 gols. O Rangers tem 74% de probabilidade de vitória com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Hearts também tem os mesmos 94%.
No histórico são 72 vitórias do Rangers, 17 empates e 17 vitórias do Hertz. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, as duas equipes vêm vencendo nas últimas 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Rangers, over 2,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida para cada equipe, que foi 1-0. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Dundee United versus Queen's Park. Separei essa partida na segunda divisão da Escócia com over 2,5 gols. O Dundee tem 73% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Queen's Park tem 56% também. Verificando o histórico, são 2 partidas com uma vitória do Dundee e um empate, e a média de gols é de 2,5 gols. Verificando em séries, o Queen's Park vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over 2,5 gol em uma partida das últimas 2. Últimos jogos dos campeonatos temos over 2,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, separei Celtic Hearts versus Falkirk. Separei essa partida na terceira divisão da Escócia com over 2,5 gols. Falkirk tem 70% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Celtic Hearts tem 44%. No histórico são 3 vitórias do Falkirk, um empate e 2 vitórias do Celtic. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Falkirk ele não tem passos nos últimos 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Lamia contra a EK Atenas. Separei essa partida na Grécia com o mercado de over 2,5 gols. O EK Atenas tem 70% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lamia tem os mesmos 72%. Verificando no histórico, são 16 vitórias do Atenas e 3 empates, e a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Lamia vem marcando gols nos últimos 5 jogos e o Atenas vem marcando gols nos últimos 7 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Lamia, over 2,5 gols em 3 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols em todas as partidas. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Zoel versus PSV. Separei essa partida na Holanda com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. O PSV jogando fora de casa tem 78% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Zoel tem 56%. Verificando o histórico, são 23 vitórias do PSV, um empate e 2 vitórias do Zoel. E a média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o PSV vem marcando gols nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo em todas as partidas. Na casa do Zoel, temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas que eles disputaram. Últimos jogos nos campeonatos, over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Linfield versus Ballyman United. Separei essa partida na Irlanda do Norte com over 2,5 gols. O Linfield tem 73% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ballymena tem 39%. No histórico são 46 vitórias do Linfield, 5 empates e 9 vitórias do Ballymena. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Ballymena vem sofrendo gols nos últimos 6 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Vitória Pilsen versus Lyn. Separei essa partida na República Tcheca com over 2,5 gols. O Pilsen tem 79% de probabilidade de vitória com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Os de Lyn têm 50%. No histórico são 16 vitórias do Pilsen, 6 empates e 5 vitórias dos Lyn. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Pilsen vem marcando gols nos últimos 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 6 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos na casa do Pilsen, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Estrela Vermelha versus Kukarik. Separei essa partida na Sérvia com over meio gol no primeiro tempo. O Estrela Vermelha tem 71% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Kukarik tem 67%.
No histórico são 31 vitórias do Estrela Vermelha, 3 empates e 6 vitórias do Cucarique. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, as duas equipes vêm vencendo nas suas últimas partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo em 3 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos na casa do Estrela Vermelha, tem over gol no primeiro tempo em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida eu separei Radnik Surdulica versus Partizan Belgrade. Separei essa partida com over do 1,5 gols. O Partizan jogando fora de casa tem 65% de probabilidade de vitória, com 72% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Radnik tem 11%, não vence a 9 partidas. No histórico são 16 vitórias do Partizan, 1 empate e 2 vitórias do Radnik. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Partizan vem vencendo a 3 partidas e o Radnik vem perdendo, como eu disse. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em todas as partidas. Na casa do Radnik, over do 1,5 gols em todas as partidas também. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, agora na Turquia, separei Fenerbahçe versus Kasimpasa. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo. O Fenerbahçe tem 79% de probabilidade de vitória, com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Kasimpasa tem 50%. No histórico são 25 vitórias do Fenerbahçe, 2 empates e 3 vitórias do Kasimpasa. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Fenerbahçe vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Kasimpasa vem marcando nos últimos 6. Últimos encontros das duas equipes, temos over meio gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Verificando os últimos jogos na casa do Fenerbahçe, ocorreu over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas também. Últimos jogos nos campeonatos, ocorreu over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo e uma ressalva, temos uma grande probabilidade de ambas marcam para essa partida. Fiquem atentos, beleza, galera? Próxima partida, Stuttgart versus Köln. Separei essa partida na Alemanha com over do 1,5 gols. O Stuttgart tem 73% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Köln tem 33%. No histórico são 15 vitórias do Stuttgart, 15 empates e 15 vitórias do Köln. Olha só esse equilíbrio. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Stuttgart vem marcando gols nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Stuttgart, over do 1,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols em quase todas as partidas, beleza? Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols. Próxima partida, eu separei Barcelona contra o Getafe. Separei essa partida na Espanha com over do 1,5 gols. O Barcelona tem 67% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Getafe tem 44%. No histórico são 28 vitórias do Barcelona, 9 empates e 4 vitórias do Getafe. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Barcelona vem marcando gols nos últimos 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 2 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols em quase todas as partidas, apenas uma partida do Barcelona contra o Osasuna, que foi 1-0. Por este motivo, eu acredito que nós teremos over do 1,5 gols para essa partida, beleza? Próxima partida, Almeria versus Atlético de Madrid. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo. O Atlético de Madrid jogando fora de casa tem 55% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Almeria tem 22%. No histórico são 7 vitórias do Atlético de Madrid, 6 empates e 2 vitórias do Almeria. E a média de gols é de 3 gols. Verificando em séries, o Almeria vem sem vitórias nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, ocorreu gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Últimos jogos na casa do Almeria, ocorreu gol no primeiro tempo em uma das últimas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Manchester United versus Fulham. Separei essa partida com over do 1,5 gols na Premier League da Inglaterra. O Manchester United tem 60% de probabilidade de vitória, com 83% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Fulham tem 39%. No histórico são 28 vitórias do Manchester United, 6 empates e 3 vitórias do Fulham. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Manchester United vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do United,
temos over 1,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos ocorreu over 1,5 gols em quase todas as partidas, apenas uma partida do Fulham contra o Everton que foi 0-0. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Arsenal contra o Newcastle. Separei essa partida com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. O Arsenal tem 71% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 56% nos últimos 9 jogos. O Newcastle tem 56% também. No histórico são 38 vitórias do Arsenal, 11 empates e 12 vitórias do Newcastle. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Arsenal ele vem sem empates nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Newcastle vem marcando gols nos últimos 9 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida eu separei Bournemouth versus Manchester City. Separei essa partida com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. O City tem 68% de probabilidade de vitória com 94% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Bournemouth tem 50%. Verificando no histórico, são 14 partidas com 14 vitórias do Manchester City. E a média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o City vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Bournemouth vem marcando gols nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo em todas as partidas. Verificando na casa do Bournemouth, over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Náutico versus Sport Recife. Separei essa partida com um under 3,5 gols no Campeonato Pernambucano. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Sport e o Náutico tem 61%. No histórico são 25 vitórias do Sport, 20 empates e 15 vitórias do Náutico. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Sport vem marcando gols nos últimos 10 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, ocorreu under 3,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, América Mineiro contra o Atlético Mineiro. Separei essa partida no Campeonato Mineiro de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Atlético Mineiro é de 49% jogando fora de casa. Ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o América tem 67%. Verificando no histórico, são 25 vitórias do Atlético, 19 empates e 4 vitórias do América. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o América vem sem derrotas nos últimos 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Vasco da Gama versus Volta Redonda. Separei essa partida no Campeonato Carioca com o over 1,5 gols. O Vasco tem 62% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Volta Redonda tem 39%. No histórico são 11 vitórias do Vasco, 4 empates e 5 vitórias do Volta Redonda. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, do Vasco vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, ocorreu over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Audax contra o Botafogo. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Botafogo jogando fora de casa tem 68% de probabilidade de vitória, com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, e o Audax tem 6%. Verificando o histórico, são 3 vitórias do Botafogo, 2 empates e 1 vitória do Audax, e a média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Audax não vence há 9 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima e última partida eu separei Palmeiras contra o Mirassol no Campeonato Paulista. Separei over 1,5 gols também para essa partida. O Palmeiras tem 62% de probabilidade de vitória, com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, e o Mirassol tem 61%. No histórico são 7 vitórias para o Palmeiras, 3 empates e 3 vitórias do Mirassol. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Palmeiras vem a 10 jogos marcando gols e o Mirassol também. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas 2 partidas do Palmeiras que foi 1-0. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de se inscrever, vocês que estão sempre assistindo nossos vídeos e ainda não se inscreveu. O botãozinho tá aqui embaixo, beleza, galera?
vou transferir vocês para o nosso bilhete caipora. Fala família, eu trouxe para vocês o nosso bilhete caipora. Separei over meio gol no primeiro tempo para Emirates versus Al-Wazn. Separei over meio gol no primeiro tempo para Salzburg versus Austria Lustenau. Separei over e meio gols para o Rangers versus Hertz. Over e meio gols para Livingston versus Balmain United. Separei over e meio gols para Victoria Pilsen versus Lyn. Over meio gol no primeiro tempo para Fenerbahçe versus Kasimpasa. Over e meio gols para Stuttgart versus Köln. Over e meio gols para Manchester United versus Fulham. Over meio gol no primeiro tempo para Bournemouth versus Manchester City. Over meio gol no primeiro tempo para Arsenal contra Newcastle. Under 3,5 gols para Náutico versus Sporting Recife. E over 1,5 gols para Audax contra o Botafogo. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui!